Eu nasci aqui, Sim. mas eu costumo dizer que eu nasci em Sete Lagoas. Sou filho de uma família de 8 irmãos e sou do meio. Quando meus pais vieram de Sete Lagoas para Belo Horizonte, eu estava 4 meses na barriga. E eu fui apressadinho e nasci de 7 meses. Conta 4 lá, 3 aqui, ficou pro lado do Cerrado. Sou de Sete Lagoas, sou do Cerrado. É isso. Brinco isso com minha mãe. E a família portuguesa, né, pelo sobrenome. Toda portuguesa, de Sete Lagoas. E por parte de pai de Matozinhos, ali perto de Sete Lagoas, um lugarejo, um mocambeiro. Meu pai nasceu filho de neta de escravos. Então, assim, africano com português, deu essa mistura aqui. Que bom, apressadinho de 7 meses. Você vê, que coisa boa, né, cara? Isso faz Bacana parte das demais. boas misturas, né? Graças a Deus que tenha cada vez mais. Me conta uma coisa, é a gastronomia. Tipo, você lembra qual foi o primeiro restaurante que você pisou, de ter uma lembrança, de falar, cara, isso é diferente de que eu já pisei? Rapaz, eu, antes de pisar em restaurante, a gastronomia, eu viajo assim numa brincadeira, até com minha mãe, que está com 97 anos, ainda viva. Que beleza, hein? E eu falo com ela que eu só perdoei ela no ano passado, porque como eu nasci de 7 meses, era muito agarrado nela, um ano depois nasceu um casal de gêmeos. E aí eu lembro daqueles 2 seios sumindo assim de mim, assim. Deixando espaço para 2 ocupantes, né? Eu jurei que eu nunca mais passava fome. Aí eu falei com ela agora, te perdoei. Depois de alguns anos eu te perdoei. Passou uns 70 anos. Essas são as 80. lembranças, né? Brincadeiras à parte. Mas a família é muito grande, a gente tinha que produzir alguns alimentos ali no quintal da casa. A gente, quando chegava no fim de semana, a gente ia fazer feira. E eu sempre agarrado na minha mãe ali, ia fazer compra, aquelas coisas. E foi crescendo essa paixão ali do lado do fogão, matando as galinhas para fazer a coisa de domingo, fazendo massa, né? Fazendo as massas para o almoço de domingo. Essa tradição das massas no domingo é foda, né? Cara? E a galinha e a costelinha, enfim. E de restaurante mesmo, rapaz, eu vou te contar. Tenho a minha juventude, eu rodei muito. Tinha uma turma de basquete que a gente saía depois dos treinos, dos jogos, e ia para o centro da cidade e descobrir coisas muito interessantes em Belo Horizonte. Estamos falando que ano, mais ou menos, se para localizar? Tem mais ou menos uns 50 anos atrás. Mais ou menos 50 anos atrás. Então, começo de Ou 70, um pouquinho mais. meado de 70. Início de 70. Certo. E a gente foi descobrindo muitas coisas interessantes que viraram referências para a gente ao longo depois. Alguns ainda existem, obviamente com outros donos, outros formatos, mas coisas que marcaram muito. Me conta 3 ou 4 dos centros aí que eram lugares que marcaram para você na história da cidade. Olha, tinha na Praça Raul Soares e na Avenida Paraná e Avenida Olegário Maciel tinha muita coisa interessante. Era Lourdes de hoje, assim. Era Escotelaro, era o Hi-Fi, era mais afastado tinha o Bolão, surgiu depois, né? Mas antes do Bolão tinha de carne de sol, o Baiano da Carne de Sol, um bairro mais afastado. Lá para o lado do Carlos Prates a gente tinha o Ferrante, que era o restaurante que servia camarões. Isso fora os hotéis, né? Porque acontecia muita coisa em hotel, né? Em hotel, que era uma cozinha clássica internacional, que era produzida nos hotéis, né? Os hotéis, na época, tinham alguns até com servita francesa, né? Aquele serviço de bandejas e o pessoal se servia, aquela coisa. Limpava as coisas. Fazia... Mas lembro mesmo do Maleta, né? Maleta tinha um garçom que morreu há pouco tempo atrás, o seu da Cantina do Lucas. Da Cantina do Lucas, que era sensacional. Isso também nos anos 70 também. Nos 70 já estava lá. Já estava lá e brilhando com o filé surprise, que era um filé recheado, né? Era aquele monstro de comida, aquele arroz à grega. Aquela bandeja, né? Era uma bandeja, maravilhosas. Né? E depois vieram outros interessantes que marcaram época, que inclusive hoje... Você tem no restaurante do Minas Tênis Clube, hoje você tem o estrogonofe lá do Minas, era o estrogonofe era do Che Bastião. Você chegou a pegar isso? Peguei, na verdade, uma reabertura, né, eu acho.
ponto de encontro das pessoas que gostavam, que curtiam a gastronomia à noite, as turmas de jovens na época. E hoje... O Sebastião era chegando no Brasil. Isso, né? Eu peguei Alagoas uma ali. reabertura, acho que ele chegou a fechar. Abriu depois, na sim. época ele abriu. O primeiro eu não peguei, não. Tinha Tô tentando lembrar o nome dele aqui agora. Tive até outro dia lá no Minas para comer esse estrogonofe. Tuíca Rabelo. Do Tuíca. E o Tuíca é uma pessoa muito expansiva, muito interessante, e ele é agregador. Então a turma também do Minas ia para lá, a turma... Belo Horizonte era uma roça, né? Então as pessoas todas se conheciam, era uma panelinha. Isso eu falei outro dia, que era assim, a turma que frequentava restaurante já no final dos anos 90, que eu cheguei, era um miolinho. Tudo aluno da Dadete, né? Tudo ex-aluno da Dadete, que eram os empresários, né? Porque eles começaram... As esposas dos empresários. Eles eram os jovens na época das turmas da Savassi, do Anchieta, não sei de quê. Aquelas turmas. A Dadete formou muita gente no paladar, né, em gastronômica mesmo, né? Muito interessante. O Lucas vai ter que abrir as gavetas, cara. Não, a Dadete marcou e inclusive com a criação do Clube Gourmet, que eu tive o privilégio de participar do Clube Gourmet. Ela participou da criação. Ela dava aula para os empresários de cozinha francesa. Sim. E um dia, depois de 2 anos, me parece, fazendo aula para esse grupo de empresários, ela vira para eles e fala assim, eu vou parar da aula, não tem nada mais para ensinar para vocês, não. Tem para ensinar para vocês, olha só o que ela falou.